Olá, tudo bem, queridos jovens? Aqui é o irmão Viana, aqui do coordenador dos seminários, aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, queridos jovens, nós vamos iniciar esta semana com Coríntios 10. Então, Paulo, ele fala algumas coisas bem interessantes aqui, tá? Sobre tentações, sobre a tentação. Então, queridos jovens, pensem comigo, quantas vezes ao dia, quantas vezes nós somos tentados, tá, a fazer algo que não nos orgulhamos, e também o Senhor não nos orgulha disso. Hoje, então, nós vamos falar sobre alguns pontos sobre isso. Mas lembre das nossas combinações, tá? Quais seriam? Não esqueçam de curtir o nosso vídeo, de entrar, seguir, né, o nosso canal do YouTube e também, jovens, embaixo aqui nos comentários e também no primeiro, na descrição do vídeo, vai ter um link. Nesse link é muito importante vocês clicarem neles e responderem as 3 perguntas que estão amarelos durante a nossa aula, tá bom? Combinado? Então, nós vamos iniciar falando algo tão bonito que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Vou compartilhar com vocês aqui. Então, 1 Coríntios 10. Deixa eu pegar a minha. Eu adoro essa lupinha aqui. Então, queridos jovens, pensem em alguns momentos que vocês foram tentados. E a minha pergunta é: olhando essa imagem aqui, por que que nem todos os objetos seguiram o ímã? Tá? Tenham isso em mente. Algumas coisas seguiram o ímã, outras não, tá? Eu queria deixar essas reflexões com vocês. As tentações, muitas vezes, nós podemos aprender com a vida e as dificuldades dos que vieram antes de nós. Exemplo, quantas vezes os responsáveis, né, os nossos responsáveis, pai, mãe, vovó, tio, alguém que se importa com a gente, ele nos ensinam o que que nós devemos nos afastar, né? Nos ensinam o que que não é bom. Então, muitas vezes a sabedoria também é o quê? Nós aprendermos com aqueles que já vieram antes de nós, tá bom? Para iniciarmos, eu queria ler algumas escrituras com vocês, que se encontram em Coríntios 10. Então, eu dividi em 2 partes. Vamos iniciar a ler este primeiro bloco aqui. Então, diz assim: Paulo escrevendo, lembra que é o apóstolo Paulo escrevendo aos povos de Corinto, tá? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados por Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E todos beberam de a mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Olha que interessante. Tudo isso aqui tem a ver com o Cristo. Segundo, Coríntios do 5 ao 11. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram exemplo para nós, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e para beber, e levantou-se para divertir-se. E não forniquemos, como alguns deles fornicaram, e caíram mortos num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelos destruidores. Ora, todas essas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e estão escritas para aviso nosso, para que quem já não chegados aos fins dos séculos. Então aqui são algumas também advertências do Senhor. Olha o que o nosso querido apóstolo Ulisses Soares, ele disse num seu discurso, que diz: buscar a Cristo em cada pensamento. Olha o que ele fala:
Metaforicamente falando, ceder à tentação é como, lembra aquele ímã? Aproximar um ímã a um objeto de metal. A força invisível do ímã atrai o objeto de metal e a mantém junto a ele. O ímã somente perde a sua força magnética sobre o objeto quando o afastamos para longe dele. Portanto, assim como o ímã não consegue exercer poder sobre uma peça de metal que está distante, ao resistirmos, olha aqui, ao resistirmos à tentação, ela se desvanecerá e perderá seu poder sobre nossa mente e nosso coração e, consequentemente, sobre nossas ações, queridos jovens. Olha que advertência e muito assim, muito clara que o nosso querido apóstolo Ulisses Soares, ele é brasileiro também. Ele falou para nós. Ele comparou as tentações como um imã. Então, é tão importante a gente manter a distância, né, de certas coisas que não são importantes para nós. Jovens, eu botei esta imagem aqui para nós termos forças, nós temos que orar ao Pai Celestial. Eu testifico isso por experiência própria. Nós precisamos se achegar a Cristo e ao nosso amado Pai Celestial. Orem em cada momento. Um princípio que eu quero ensinar a vocês, que a minha mãe ela sempre falava para mim: tenha uma oração no coração. Uma oração no coração, para nós vencermos as tentações. Jovens, dando continuidade, né? Eu dividi em três este capítulo, três blocos que eu queria conversar com vocês hoje. Então ele fala aqui em Coríntios, do 12 ao 14. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação senão humana. Porém, fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também meio de saída, para que possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Hum. Então, meus queridos jovens, Deus prepara um meio de escaparmos das tentações, mas devemos escolher nos afastar delas. Vocês entendem que o Pai Celestial, ele nos ajuda a nos afastarmos, mas isso é uma escolha que depende de nós, tá? Tudo depende de nós, queridos jovens. Tem outros exemplos que eu queria ressaltar com vocês hoje, tá? Alma, olha no livro de Mórmon, Alma, do 13, 28 e 29, olha que princípio tão importante. Mas que vos humilheis perante o Senhor, e invoqueis o seu santo nome, e vigieis e oreis continuamente, para não seres tentados além do que podeis suportar, e serdes assim conduzidos pelo Espírito, pelo Santo Espírito, tornando-vos humildes, mansos, submissos, pacientes, cheios de amor e longanimidade, tendo fé no Senhor, tendo esperança de que recebereis a vida eterna, tendo sempre o amor de Deus no coração, para que sejais elevados no último dia e entreis em seu descanso. Olha que princípio importante nós temos aqui. Então, quando nós falamos sobre humildade, né, humilheis perante o Senhor, é invocar o nome dele. Então, nós temos que ser sempre vigiando, orando constantemente para não cairmos em tentação. Em 3º Nef 18, queridos jovens, aqui é uma passagem muito importante, porque quando Cristo ele apareceu nas Américas e ele deixou vários ensinamentos. E ele fala assim, ó: em verdade vos digo, que deveis vigiar e orar sempre, para que não sejais tentados pelo diabo e levados cativos por ele. Eis que em verdade vos digo que deveis vigiar e orar sempre para não cairdes em tentação, porque Satanás deseja ter-vos para vos peneirar como trigo. Portanto, deveis sempre orar ao Pai em meu nome.
E tudo quando pedirdes ao Pai em meu nome, que seja justo, acreditando que recebereis, eis que vos será dado. Ao preparar essa aula, jovens, eu fiquei pensando assim, nas suas vidas. Ao preparar, vocês devem, durante essa aula e nas aulas do seminário com seus professores, você deve estar pensando, o que pode estar acontecendo na minha vida que está me incomodando, não deixando eu frequentar assiduamente, nem as reuniões da igreja. Jovens, eu imploro a vocês, vigiai e orai sempre. Peça em nome do Pai Celestial que Ele vai conseguir nos separar do inimigo. Em Hebreus, que é um outro livro do Novo Testamento, Paulo ele também continua ensinando. Ele fala uma outra situação bem importante, né? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Quem seria? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e encontrar graça para sermos ajudados em tempos oportunos. Então, nós devemos, queridos jovens, necessitamos ter esse desejo de se afastar das tentações. Se não é bom para nós, se não vai trazer algo de importância para nós no reino de Deus, cumprir nossos convênios, não vale a pena. Presto meu testemunho, como líder, como pai, como fui um jovem, que quanto mais me aproximei do Pai Celestial, mais eu estive a segurança de tomar as melhores decisões. Eu vou passar uma mensagem aqui do presidente Ayrin, que é o nosso segundo conselheiro na presidência da igreja. Olha que ele fala algo tão importante. Ele fala assim, ó. Opa, nossa fé em Jesus Cristo nos leva ao arrependimento. E ele, eu quero que vocês tomem nota, é algo tão bonito, né? Então, a nossa fé em Jesus Cristo leva ao arrependimento e à obediência aos mandamentos. Obedecemos e resistimos à tentação seguindo os sussurros do Espírito Santo. Com o tempo, nossa natureza mudará. Nós nos tornaremos como uma criancinha, obediente a Deus e mais amorosos. Essa mudança, se fizermos tudo para mantê-la, nos qualificará para desfrutar os dons advindos do Espírito Santo. Então estaremos seguros na única rocha firme. Olha que interessante, olha a promessa que o nosso querido presidente Ayrin, ele falou. Então, lembrem das perguntas que nós comentamos, queridos jovens. Gostaria que vocês pausassem o vídeo e, no seu caderno de estudo, vocês respondessem essas três perguntas e depois, ao final, ao término desta aula, vocês entrassem no link e respondessem. O que você aprendeu com essas escrituras e essas declarações que o motivam a recorrer ao Salvador para fugir da tentação? Quais são algumas maneiras pelas quais Deus proverá uma maneira para fugir das tentações? O que podemos fazer para reconhecer e usar as fugas que Deus oferece? Podem pausar o vídeo e escrever no seu caderno de estudo. Agora eu quero fazer uma atividade com vocês, tá bom? Então vamos lá. Quero fazer uma atividade para ver se nós estamos entendendo tudo, tá bom? Vamos lá. Eu gostaria que vocês no seu caderno, no seu diário de estudo, no seu caderno de estudo, que vocês reescrevessem o versículo 14 de Coríntios 10. Só que eu quero que vocês vão inserindo o seu nome depois de meus amados. Então, se o seu nome é João, Maria, então vocês vão colocar o nome de vocês ali, no lugar dos meus amados. E substitua a palavra idolatria por uma tentação que você está enfrentando, tá bom? Registre, né, escreva uma experiência em que o Salvador o ajudou a fugir da tentação. Como essa experiência pode ajudar você a fugir
de suas tentações atuais? Lembre, ó, registre os passos específicos que você tomará, né? As atitudes, o que que você vai fazer para resistir às tentações que deseja enfrentar. Mas lembrem, confiando em Jesus Cristo. Eu vou passar um vídeo agora que fala muito sobre resistir às tentações, tá? Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nesse vídeo. Haverá ocasiões em que vocês terão de mostrar sua justa coragem diante de seus colegas. Um amigo meu, John, contou-me sobre um desses momentos em sua vida. Ei, quem é mesmo esse cara? Ele sentou do meu lado no avião. Se chama Brandon. É o seu segundo ano. Ele disse que todos do grupo internacional vão estar aqui. Não é um evento da escola, é um evento de alunos. Deve ser legal. Ah, Legal. Oi, Brandon. ei, como vai? Valeu pelo convite. Claro, claro. Obrigado por ter vindo. Que lugar legal. Legal, né? Sim. Vai logo, abre isso. Espero que esses anos valeram a pena. Queremos visitar o Japão. Espero que sim, eu não quero ir sozinho. Passei. Ah, olha Passou? só. Parabéns! Parabéns. Parabéns. Pronto pra estudar? Ah, sim. Qual é o seu nome? Brandon. O que está estudando? Sempre quis ser engenheiro, criar robôs e etc. Vamos dar uma volta. Quem é essa galera? Ou melhor, quem são essas garotas? Então, de onde vocês são? Somos do Canadá. Ah, legal, sou de Nova York, estou aqui há... Vocês não estão se divertindo sem mim, né? Oi, sou o Matt. Oi. Com licença, meninas, mas preciso falar com eles. Bem, adivinha quem vai cuidar de vocês no Japão? Quê? Conseguiu um dinheiro? Sim. Parabéns! À medida que a noite avançou, o ambiente mudou, o barulho, o volume da música e as bebidas aumentaram, assim como o desconforto de John. Então, de repente, alguém começou a organizar os alunos em um grande círculo, com a intenção de compartilhar cigarros de maconha. Ah, sim. O que está acontecendo aqui? Vem. Beleza. Ei. Melhor irmos embora. John, é fácil. Vamos apenas ficar no círculo e quando chegar nossa vez, só passamos o cigarro em vez de fumar. Assim não vamos ficar constrangidos saindo da festa. Vamos, venham. John, melhor fazer isso. Conhecemos boas pessoas, não vamos estragar tudo. Podem ir se quiserem, mas eu vou ficar. Vejo vocês no quarto. Matt, Me deixa! Haverá ocasiões em que vocês, tal como John, terão de mostrar sua justa coragem diante de seus colegas. Sejam fortes, permanecei em lugares santos e não sejais movidos. vamos, Jason. Jason. Prometo que o Senhor lhes dará a capacidade de fazer isso. Ele vai recompensá-los por sua coragem e por seu comportamento justo, com felicidade e alegria.
Quando a polícia apareceu, os estudantes rapidamente jogaram as drogas ilegais para não serem apanhados. Porém, depois de impedir o acesso às escadas, os policiais alinharam todos e pediram que estendessem as mãos. Deixe-me contar o que aconteceu com aqueles 3 amigos. O amigo que ficou no terraço foi expulso da universidade japonesa, para a qual tinha se esforçado para ser aceito, e foi obrigado a voltar para casa. Todos os que seguraram a maconha, quer a tivessem fumado ou não, foram considerados culpados. Os sonhos de uma educação, os anos de preparação e a possibilidade de um futuro emprego no Japão se desfizeram em um momento. O amigo que saiu da festa com o John terminou os estudos no Japão e conquistou títulos em 2 das principais universidades dos Estados Unidos. Sua carreira o levou de volta à Ásia, onde teve imenso sucesso profissional. Até hoje, ele se sente grato pelo exemplo de coragem do John. Quanto ao John, as consequências em sua vida foram imensuráveis. O tempo que passou no Japão o levou a um casamento feliz e depois ao nascimento de 2 filhos. Ele se tornou um empresário de muito sucesso e, recentemente, trabalha como professor em uma universidade japonesa. Imaginem como sua vida teria sido diferente se não tivesse tido a coragem de sair da festa naquela importante noite no Japão. Lembrem-se, o que vocês fazem, os lugares aonde vão e as coisas que veem vão moldar a pessoa em quem vocês se tornarão. Jovens, para nós termos coragem, nós necessitamos ter a companhia do Espírito Santo e solicitar Cristo ao nosso lado. Para nós termos coragem, nós precisamos ter Cristo também. Seguir o seu exemplo e nós teremos toda essa força necessária. Não é fácil, não é fácil. Essa coragem que Cristo nos ensina é uma coragem que a gente vai lutar durante uma vida inteira. Porém, nós podemos pedir o perdão necessário quantas vezes nós precisarmos para Cristo. Nosso Pai Celestial está com o coração, com os braços abertos para nos ajudar. Esse é meu testemunho. E eu convido vocês. Eu oro para que o Senhor abençoe vocês. Eu oro para que o Senhor lhe toque no coração e vocês façam as melhores decisões. Eu prometo, foquem em Cristo, na sua vida, e vocês verão os milagres que vão acontecer. As decisões que vocês irão tomar. Eu presto o meu testemunho, porque eu vejo com estes olhos a transformação de jovens, irmãos e irmãs na igreja que fazem escolhas e têm a coragem necessária para fugir das tentações. Muitas vezes vocês podem se sentir sozinhos, mas não estão. Acreditem, tenham fé que Ele vai abençoar. Nós necessitamos de ti, tu aí do outro lado, fazer a diferença na vida de outras pessoas. Tu não faz ideia quantas vezes tu pode ser um instrumento nas mãos de Deus, mas Ele acredita em ti. E eu oro, e este é o meu desejo, que tu sejas um grande corajosa e transforme vidas. Seja uma luz para os seus amigos à sua volta. E é esse meu testemunho que eu presto, em nome daquele que dá o exemplo de coragem, Jesus Cristo. Amém. Jovens, muito obrigado por participarem da aula. Não esqueçam de preencher o seu nome no link que está aqui nos comentários. Volte o vídeo se for necessário para tu ver as 3 perguntas em amarelo e que o Senhor continue transformando a vida de vocês. Um grande abraço e acompanhem, se for necessário, os vídeos dos outros colegas. Tchau, tchau.